O que você esperaria estando dentro de um voo, de um piloto que tivesse por obrigação manter todas as pessoas a salvo? Pois o que eu quero te contar hoje é como funcionam os vieses cognitivos, como a nossa mente dá pane e mesmo que a nossa escolha seja manter-se bem, vivo, dentro de um avião, nós nos comportamos como se desejássemos o contrário. Puxa o fio. A história é: peguei um voo de São Paulo para o Recife, uma conexão no Recife e do Recife para Teresina. Nesse trajeto Recife-Teresina, quando nós chegamos na cidade de Teresina, sobrevoando, descobriu-se que o avião que aterrissou antes do nosso identificou uma falha na pista que precisava ser consertada. O piloto do nosso avião informou com toda clareza as seguintes frases: senhores passageiros, estamos com um problema na pista, não podemos aterrissar agora, vamos sobrevoar por 20 minutos até que a torre de controle nos permita aterrissar. Passados-se 5 minutos, o piloto diz: senhores passageiros, nós vamos retornar para Petrolina, que é o lugar mais próximo, para que nós possamos abastecer o avião e chegarmos em segurança. Que fique claro, temos combustível suficiente para manter todos em segurança. Chegando em Petrolina, o pessoal de terra subiu e, junto com o piloto, informaram: nós ainda não podemos voltar para Teresina, porque ainda não foi consertado a pista, então nós teremos que, com o combustível que colocamos no avião, retornar para Recife, e a partir de Recife decidiremos o que fazer. As informações estavam claras. Observa, ele disse: estou sobrevoando com segurança para poder pousar. Recebi a informação de que não é seguro pousar nessa pista, portanto, vou para o aeroporto mais próximo para pousarmos em segurança, porque temos combustível para chegar até lá. Lá abasteceremos e então decidiremos se vamos de volta para Teresina ou se voltamos para o Recife. A informação era clara, precisa e objetiva desse jeito. Qual foi o comportamento das pessoas? Nós podemos dividir entre 5 comportamentos que eu observei: as pessoas que ficaram paralisadas, as pessoas que compreenderam a mensagem e ficaram tranquilas, as pessoas que se desesperaram achando que havíamos um problema no avião, as pessoas que ficaram indignadas e frustradas com a decisão do piloto de manter a nossa segurança ao invés de correr algum risco desnecessário, e um grupo de pessoas que é um misto de todas as outras 4. Contada essa história, o que eu quero dizer para vocês são como os vieses cognitivos nos fazem ser seletivos naquilo que ouvimos e ter comportamentos que nos prejudicam em momentos em que, na verdade, por um exemplo, estamos sendo salvos, porque aquele piloto tomou a decisão de manter as pessoas a salvo, de manter o voo tranquilo e de manter a prudência na sua logística de rota. Perceba, por que as pessoas em uma situação como essa, com informações tão claras e tão precisas, entram em desespero? Primeiro é o viés da confirmação. Nós direcionamos informações que confirmem nossos medos ao invés de evidências. Então, se nestes 5 grupos de pessoas que eu disse, estavam pessoas que têm medo de voar ou que têm
fresquinho na mente últimos acontecimentos de acidentes aéreos, o cérebro começa imediatamente a mandar estímulos para ela, dizendo que, querido, você entrou em um estado de risco iminente e a informação que você recebeu não é a informação correta ou não é a informação completa. Então o cérebro começa a vasculhar todas as evidências de que a certeza que você tem de que está em risco, de que está em problema, é a correta. Mesmo o piloto tendo dito inúmeras vezes: nós estamos seguros, temos combustível para chegar à Petrolina. Esta decisão é a decisão para manter o maior conforto e segurança de todos. Grande parte das pessoas entenderam o processo como: não, nós não temos a informação completa, ele não está contando toda a verdade. É assim que acontece em todos os outros voos que têm problemas, e é assim que eu vou entrar em risco neste momento. E estas pessoas começaram imediatamente a murmurar, se desesperar, algumas rezaram, outras começaram a chorar, outras começaram a chamar o comissário de bordo, outras queriam falar mais com o piloto, ainda que ele tenha dado as informações de maneira objetiva, clara e precisa de qual era a estratégia dele. O outro viés é o viés da superavaliação do risco, é isso, superavaliação do risco, superestimar um risco que temos. Se o viés da confirmação vem trazer algo que está muito fresco na sua cabeça, que entenda, por fresco não é acabou de acontecer um acidente aéreo, então vai acontecer outro. Mas acidentes aéreos acontecem constantemente. Nós tivemos algumas ocorrências nos últimos meses e que foi muito difundado pela mídia, mas também é uma informação fresca na nossa cabeça de que quedas de aviões são a grande parte de catástrofes que acontecem dentro do transporte. Então, o viés da supervalorização do risco, ele faz com que o viés da confirmação ganhe um corpo muito maior do que aconteceria naturalmente se você tivesse sob controle dirigindo o seu carro, por um exemplo. Então, você está dirigindo o seu carro, estoura um pneu e você pensa: nossa, estou correndo risco, preciso parar o carro. Mas como você está sem controle da situação, acontece o viés da supervalorização do risco, e aí nós exageramos nessas informações que nós consideramos arriscadas. E com isso, exageramos também o que ouvimos. Como assim? O piloto disse: nós vamos voltar para Petrolina, aterrissar em Petrolina, abastecer mais o avião e decidir o que faremos depois disso. As pessoas entenderam, por causa do viés da supervalorização do risco, que não temos combustível, precisamos correr para Petrolina. E aí vem o viés da disponibilidade, que são informações que são consolidadas na memória e que todas as vezes que nós precisamos concluir uma informação, nós procuramos esse viés da disponibilidade. Como assim concluir a informação? Você concorda que o piloto não estava dizendo sobre todos os procedimentos que ele tem que seguir, porque ele também não tem que explicar os procedimentos. O que ele tem que fazer é manter as pessoas seguras, explicar a elas qual é o plano para isso e dizer que está tudo bem. E realmente estava tudo bem, não era um problema no avião, isso foi explicado. E foi dito claramente que o problema era na pista. Mas quando a gente tem o viés da disponibilidade superaquecido pelos dois vieses anteriores, nós começamos a dizer: é óbvio que vai acontecer comigo. Se aconteceu com outras pessoas, vai acontecer comigo e eu não vou sair vivo desse voo. O outro viés que faz com que tudo isso seja superestimado é que quando você engata o viés da confirmação
com o da supervalorização do risco e o da disponibilidade, você entra numa vibe do viés da perda, porque o seu cérebro começa a dizer assim: se eu não estou completando a informação de que eu realmente chegarei seguro no lugar, porque a gente ainda estava em voo e ainda não tinha descido em Petrolina e não sabia se voltaríamos para Teresina ou iríamos de volta para Recife. O cérebro começa a mandar informações sobre o que é que você já está perdendo. Então, as pessoas tendem a substituir a informação. Estou mantendo todos vocês seguros, levando todo mundo para Petrolina, e as pessoas ouvem: eu estou perdendo o compromisso que eu vim fazer em Teresina, eu estou perdendo meu tempo, eu vou morrer e eu vou perder os meus filhos, e eu vou ter pane e eu vou perder a festa. E elas começam a operar o cérebro dentro de tantas perdas que elas perdem a razoabilidade, a racionalidade, o controle da emoção no momento em que elas deveriam responder a pergunta que eu iniciei esse vídeo. O que é mais importante, manter-se vivo ou chegar a uma festa ou não chegar a ela? Então, o nosso cérebro nos causa essa pegadinha. Você não está perdendo, você está ganhando. O cara está te mantendo em segurança, ele tem um plano de voo, ele tem um plano para fazer as coisas certas. E aí você começa a operar pensando o quanto você está perdendo, o quanto você pode perder, e vai aumentando o seu viés cognitivo, te levando para comportamentos, para reações que não são produtivas e que te fazem sofrer naquele ambiente que você criou que era um ambiente de risco, porque na verdade estava muito claro nesta situação que não era um risco. Depois disso, a gente pode engatar o viés do erro de atribuição fundamental, que é um viés que significa que quando nós não temos controle sobre uma situação, nós temos que colocar a responsabilidade sobre aquela situação ou a pessoa que tem ou deveria ter o controle. Mas por que ele é um viés de erro de atribuição fundamental? Porque, na verdade, nós já fomos alterados mentalmente por todos os outros vieses anteriores. Então, ao invés de nós olharmos para o viés da disponibilidade, olhando que esta pessoa, este piloto é treinado, sabe o que faz, está tomando uma decisão consciente e assertiva, nós pensamos: é culpa dele. Como é que ele pode não aterrissar em uma pista? Como é que ele pode não conseguir isso? Como é que uma torre de controle diz que ele não pode, ele sobrevoa 25 minutos e depois ele vai embora? Ninguém faz isso. Então, por que ele já não foi embora de uma vez? E a gente começa a especular coisas que não estão dentro da nossa expertise, mas que, se nós atribuirmos a outra pessoa esta responsabilidade, o nosso cérebro encontra um fechamento para a angústia que ele está causando naquele viés dentro da sua cabeça. Depois do viés do erro de atribuição fundamental, nós temos o viés da negatividade. Intensificados todos esses vieses, o viés da negatividade vem para coroar e dizer: vai dar ruim. Esquece, qualquer que seja a opção não é uma opção boa, você está lascado, você não vai conseguir sair dessa. Mesmo que você desça em Petrolina com segurança, já está tudo ferrado mesmo, então já foi. Tudo que você fez até agora é inútil e qualquer diligência, responsabilidade, qualidade de decisão do piloto é descredenciada, porque tudo foi intensificado pela negatividade que foi alimentada dentro da sua cognição. E, por fim, chegamos ao viés da proporcionalidade. O viés da proporcionalidade é o viés em que nós alinhamos o nosso pensamento, as nossas angústias, as nossas esperanças a um ser superior que nós nem sabemos se existimos, mas cremos que existe. E ao alinharmos o viés da proporcionalidade, este ser superior, nós dizemos para nós mesmos: agora está na mão de Deus, ele decide, foi ele quem me colocou nessa situação, tem algo para eu aprender com isso,
e seja o que ele quiser. Dito tudo isto, eu vou contar para vocês como foi que as pessoas reagiram. Algumas gritaram, outras chamaram o comissário, outras tiraram das suas bolsas patuás, elementos religiosos para começar a rezar, outras choraram, outras ficaram paralisadas, outras ficaram completamente indignadas. E quando nós descemos em Petrolina, um funcionário de terra da companhia aérea chegou e nos explicou que viemos até aqui porque nós não poderíamos descer na cidade de Teresina, não só pelo problema na pista, mas também porque, ao consertarem a pista, começou a chover demais. E o mais seguro foi virmos para o aeroporto mais próximo. Junto com este funcionário de terra, veio o piloto e explicou novamente o plano. E aí as pessoas começaram fervorosamente, ao invés de olhar aquele piloto, mesmo ele explicando que ele tomou a melhor decisão, mesmo ele explicando todo o plano, mesmo ele dizendo que chegamos em Petrolina com combustível suficiente e agora nós podemos abastecer para ir para o Recife e lá em Recife tomarmos a decisão se ainda voltamos hoje ou se vocês voltam amanhã, podem todos ficarem calmos, porque essa é a decisão dentro do protocolo. As pessoas não ouviram pela segunda vez nenhuma das palavras completas que ele disse. As pessoas foram, na verdade, ouvindo seletivamente combustível, abastecer, controle, problema de logística, e elas foram criando esse conjunto de vieses. O que essa história nos ensina? Que muitas vezes nós temos um plano de controle ao nosso redor, temos um plano que está consolidado e tem em seu cenário algumas nuances que precisam ser administradas, mas nós temos o plano, mas o nosso cérebro causa tamanho desespero, tamanha pegadinha, nos direciona para pensamentos seletivos, comportamentos seletivos que nos levam a perder o controle das emoções e perder o controle da racionalidade. No final das contas, uns 20% das pessoas do voo decidiram descer em Petrolina porque ficaram com medo de voltar para Recife, mesmo o avião sendo abastecido, e todo o resto do voo voltou para Recife com o avião completamente abastecido, mas ainda com o sentimento de que nós teríamos um acidente aéreo, porque elas não tinham prestado de novo atenção no que estava acontecendo dentro da cabeça delas. Cada uma com as suas razões, cada uma com a sua intranquilidade, cada uma com a sua intensidade. Chegamos em Recife, em 40 minutos fomos realocados em um voo específico para nos levar de volta a Teresina, e as pessoas só relaxaram suas mentes quando aterrissaram em Teresina. E aí, no meio disso tudo, eu fiquei observando o comportamento das pessoas e, claro, tentando não me afetar pela angústia que elas estavam sendo afetadas, e algumas outras pessoas como eu, que prestaram atenção na mensagem e que redirecionaram essa mensagem para dentro do entendimento correto, dos vieses corretos, nós colaboramos para acalmar outras pessoas que estavam dentro do voo. O que eu quero que você aprenda com essa história é que isto da catastrofização, que é um viés cognitivo, que resume o conjunto de todos esses que eu contei para vocês, acontece todo santo dia no nosso cotidiano. Não precisa ser uma história grandiosa como essa, mas acontecem todos os dias, e assim nós vamos perdendo a capacidade de decisão clara, de comportamento assertivo, de controle emocional e de sucesso naquilo que queremos fazer e que precisamos trabalhar para que seja consolidado.
Espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa história. E para entender mais sobre vieses cognitivos e como aplicar estas mudanças significativas dentro da sua vida, da equipe da sua empresa, dentro do tratamento com os clientes, é só falar comigo e você me encontra aqui no LinkedIn, lá no meu perfil, agende uma reunião comigo. No Instagram, em outras redes sociais, você encontra o link para o meu WhatsApp e pode me procurar por Joy Brights, porque eu sempre vou te explicar como doutrinar da melhor maneira possível os seus vieses cognitivos para você não cair em pegadinhas como essa e sofrer desnecessariamente. Tchau!